Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 90. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários reativos, que é um assunto mais avançado do Angular, e nós vamos aprender como criar o nosso primeiro formulário utilizando o código Angular. Por enquanto nós não temos nada no template e hoje nós vamos começar a codificar o nosso formulário aqui no Dataform Component. Nós já temos uma variável formulário que é do tipo formGroup. Esse formGroup é do pacote do Angular Forms que nós criamos na última aula. E hoje nós vamos começar a codificar o nosso formulário para vocês conseguirem ver a diferença entre criar um formulário template-driven e um formulário data-driven ou formulário reativo. Nós aprendemos lá no início do curso que todo componente Angular ele tem um ciclo de vida e cada parte do ciclo de vida é disparado um evento e um dos eventos mais importantes é o ng-onInit, que é disparado sempre que o componente for inicializado. Então, para a gente poder criar o nosso formulário, geralmente a gente vai criar aqui no ng-onInit ou então você pode até criar no próprio construtor. Mas eu prefiro criar aqui dentro do ng-onInit, porque a gente vai criar o nosso formulário no momento da inicialização do componente. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos referenciar a nossa variável formulário e como nós temos que criar o nosso primeiro componente, nós vamos atribuir a instância desse formulário novo à nossa variável formulário. Como essa variável formulário é do tipo formGroup, a gente simplesmente vai vir aqui e vai instanciar uma classe do tipo formGroup. E essa classe do formGroup, ela recebe um objeto como parâmetro. Como parâmetro, nós vamos passar aqui cada campo que nós queremos declarar no nosso formulário. Quando a gente criou aqui o formulário do estilo Template Driven, a gente começou com o nome e-mail e tem a parte de endereço também. Então, para a gente iniciar esse módulo de formulários reativos, nós também vamos iniciar com dois campos, nome e e-mail. Então, eu vou declarar aqui o nome e, para isso, cada nome desse é um controle do formulário, porque aqui nós estamos trabalhando com formulários reativos e cada campo é um controle de formulário. Então, aqui nós vamos utilizar a instância de uma classe chamada formControl. Então, aqui nós temos essa classe e ela também pertence ao pacote do Angular Forms e eu já vou utilizar aqui também o auto-import do próprio Visual Studio Code. Aqui, nesse formControl, a gente pode passar algumas informações e uma delas é o valor inicial. Então, por exemplo, se eu quero que o nome tenha valor inicial de Loiane, eu posso passar aqui. Se eu não quiser que esse campo tenha valor inicial, eu apenas coloco null. Aqui eu vou duplicar esse campo e eu vou colocar um outro campo chamado de e-mail. Então agora no nosso formulário do Angular, nós temos dois campos, nome e e-mail, e cada campo desse é do estilo formControl. Então essa é a forma mais verbosa da gente poder criar formulários no Angular. Porém, existe uma segunda forma também, que é utilizando o próprio construtor de formulário do Angular. Ambas as formas estão corretas e você pode escolher a que mais lhe agrada para poder utilizar nos projetos. Como que é essa segunda forma utilizando o formBuilder, que é o construtor de formulário? Nós precisamos injetar esse formBuilder aqui no construtor. Então, eu vou criar aqui uma variável local chamada de formBuilder e essa variável vai ser do tipo formBuilder do Angular. E essa classe ela também pertence ao pacote de Angular Forms do Angular. Com esse formBuilder injetado no nosso construtor, a gente pode vir aqui no ng-onInit ou então dentro do próprio construtor mesmo. Como eu falei para vocês, eu prefiro fazer no ng-onInit. E nós vamos fazer, só que no lugar de instanciar um formGroup e um formControl para cada campo do meu formulário, a gente pode utilizar uma sintaxe simplificada. Como seria essa sintaxe simplificada? Então, eu vou fazer aqui um this.formBuilder e o formBuilder, ele tem algumas opções. Aqui ele pode instanciar um formArray, que nós vamos aprender um pouco mais para frente. Ele pode instanciar um formControl ou então ele pode instanciar um grupo de controles. No nosso caso, aqui em cima, a gente utilizou o formGroup, então a gente coloca um group aqui também.
Isso aqui seria a mesma coisa que fazer isso aqui em cima. É um pouquinho mais verboso do que fazer um new form group, porém vocês vão ver agora como que a sintaxe é mais simplificada. Então aqui eu vou declarar também o campo de nome, como a gente tinha ali em cima, só que no lugar de colocar um new form control, eu simplesmente vou colocar um array, e dentro desse array é que nós colocamos todos os nossos parâmetros. O primeiro deles, por exemplo, é o valor inicial do nome. E aqui a gente pode duplicar e colocar o e-mail também. Então, quando a gente tem, por exemplo, 15, 20 campos, às vezes fazer dessa forma fica um pouco mais verboso e utilizando o Form Builder, e fica até mesmo mais simples para a gente poder ler as informações que estão dentro do formulário e até mesmo ler as validações que nós vamos adicionar daqui a algumas aulas. Mas como eu falei, é a gosto do freguês, as duas formas estão certas, e essa sintaxe aqui, o que ela está fazendo na verdade por trás dos panos é esse código aqui. É apenas uma segunda forma da gente escrever o mesmo código aqui de cima. Bem, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai adicionar campos no nosso formulário do template HTML. E lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. O material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!